Pensa rápido, você prefere um filme que não funciona porque não se arrisca, não tenta fazer nada diferente, fica no clichê, trilha os mesmos caminhos que já foram trilhados no gênero muitas vezes, ou um filme que também não é muito bem sucedido, mas por outros motivos, por se arriscar, por tentar imprimir sangue novo ao gênero que ele está trabalhando e por excesso de ambição? Eu, particularmente, prefiro os filmes que estão na segunda categoria. E Uma Dobra no Tempo, que é o novo filme da Ava DuVernay, está realmente nesse segundo grupo. É um filme que de forma alguma é 100% bem sucedido, ele tem muitos problemas, mas ele tenta fazer algo que é fascinante, que é estabelecer uma história infantil, criar uma fantasia, contar uma história para um público muito novo, envolvendo conceitos que são conceitos científicos e que são conceitos complexos, apesar de ele ficar só na superfície, o que eu não acho que é um problema. Eu lembro que quando eu era criança, um dos filmes que faziam parte da minha rotina, que a gente tinha fita VHS em casa, que a gente assistia constantemente, era o História Sem Fim, que não trabalha com temas científicos, ele fala mais de literatura e do poder da arte, mas que me deixava com uma pulga atrás da orelha. Quando eu tinha lá, sei lá, 6, 7 anos, eu ficava pensando, gente, como assim o Bastian entra no livro e ele vive aquelas aventuras e ele pode sair e voltar depois, e aí tem o 2. E realmente eu não conseguia entender, mas eu sabia que tinha algo ali. Tinha um mistério pra mim na minha cabeça infantil. E à medida que eu fui crescendo, esse mistério começou a ficar mais claro, até o momento que ficou óbvio e que eu comecei na adolescência a falar, pô, caramba, é superficial demais, é infantil demais, é bobo demais. Mas eu não era mais o público do filme. Então eu realmente acredito que o público do Uma Dobra no Tempo vai realmente ficar com com um ponto de interrogação e vai sair da zona de conforto, né? E se conceitos como multiverso, como dimensões paralelas, que são conceitos estudados por cientistas do mundo inteiro nos dias de hoje, entrarem já na curiosidade da criança, eu acho que a Ava DuVernay e a equipe do filme já conseguiram algo extraordinário. É uma pena que o filme nem sempre saiba imprimir o tom correto. Então o filme varia demais. Tem momentos em que o filme é muito assustador para uma criança da idade que eu tinha quando assistia História Sem Fim, 6, 7 anos de idade. Mas tem momentos que são bobinhos demais, inocentes demais, ou para os pais que vão levar as crianças lá. E como eu falei, o filme não desenvolve o tema a contento. Ele não vai um pouco mais fundo para que o pai e a mãe dessa criança também, tenham a sua oportunidade de refletir, de participar intelectualmente do processo de assistir ao filme. E muito menos para adolescente que, como eu falei, vai ficar rindo, achando tudo ridículo. Os efeitos visuais são irregulares, em alguns momentos eles realmente são toscos, ridículos, e em alguns momentos eles são bem ambiciosos. E eu acredito que no ponto de vista de fotografia, por ele ser um filme colorido, por ele ser um filme que realmente tem cores vibrantes, que tem figurinos espalhafatosos e que tem direção de arte realmente chamativa, eu acho que é um ponto positivo também, porque é tirar as pessoas que veem só os blockbusters do lugar comum. Hoje em dia tem aquela convenção, aquele pacto dos estúdios de que o filme precisa ser sombrio. Mesmo que seja um filme de super-herói, mesmo que seja um filme de fantasia, mesmo que seja infantil, precisa ter um tom carregado, precisa lavar as cores dessaturadas. E aqui não, o filme realmente é colorido, realmente é infantil até na abordagem visual. O roteiro, além de não se aprofundar muito nos temas que ele propõe, é um roteiro que salta de um ponto para o outro de maneira completamente desconexa. Então é um roteiro muito problemático. A gente não consegue entender por que eles foram daqui para cá, o que levou eles para lá, o que eles estão querendo naquele ponto, por que eles não desviaram e foram para o outro. Então a gente não tem uma relação de causa e consequência muito clara, então a gente está sempre meio perdido, mas por que a gente está vendo isso? Apesar do roteiro usar uma ferramenta muito fácil, muito preguiçosa, que são as deusas ex machina, que são 3 personagens sobrenaturais, são as guias dos meninos, das crianças, pelo universo, pela jornada que eles atravessam no universo, no espaço sideral. Essas 3 personagens são vividas pela Oprah Winfrey, pela Reese Witherspoon e pela Mindy Kaling, e elas funcionam realmente como explicadoras do roteiro, expositoras das motivações do roteirista, não das crianças. Então elas estão sempre falando, olha, vocês vieram até aqui porque a gente falou pra vocês virem até aqui. Mas uma coisa que a gente não falou foi que se vocês fizessem isso que vocês fizeram, vocês não podem ir mais pra lá, vocês têm que ir pra cá agora. Então, a gente fica sempre...
pensando, tá bom, se vocês falaram, né, vocês estão dentro do filme, eu tô fora, então eu entendi, eles têm que ir pra lá. Mas isso não é uma atividade, não é um processo muito interessante. A gente gosta, quando a gente tá assistindo um filme, lendo um livro, acompanhando uma história, realmente de se envolver de uma maneira mais imersiva, da gente participar do processo. E aqui a impressão que a gente tem é que a gente não faz parte e que a gente tá só ali aceitando tudo por causa do pacto que a gente fez de suspensão da descrença. Mas apesar de tudo isso, de o roteiro não funcionar em todos esses níveis, né, de não aprofundar o tema, de ser expositivo demais, de não ter uma conexão muito óbvia, então parece que ele foi retocado, mexido por montador, por estúdio, então ficou aquele negócio todo desengonçado. Apesar disso, o filme nos cativa não só pela curiosidade, né, intelectual e científica que ele vai despertar nas crianças, mas também pela dinâmica familiar vivida pelos três personagens principais, pela protagonista, que é vivida por uma menina muito carismática chamada Storm Reid, e que ela consegue estabelecer um arco muito convincente da protagonista, que é uma menina introspectiva, tímida, fechada, magoada, sofrida, e que ela começa aos poucos a se abrir um pouco mais para as pessoas ao redor. Então o relacionamento entre ela, o pai vivido pelo Chris Pratt e a mãe vivida pela Gugu Mbatha-Raw é realmente o que nos conquista. A gente acredita que eles se gostam, a gente acredita, meu Deus, que aquela menina precisa reencontrar aquele pai. A gente acredita no amor que o pai tem por aquela família, apesar de ele também ser um cara fascinado, entusiasta da ciência, da descoberta. A gente entende que ele cometeu um erro, a gente não sabe qual erro que ele cometeu, porque o filme não faz a menor questão de explicar pra gente, mas a gente sabe que foi por uma causa nobre, e que ao mesmo tempo ele tá sofrendo também, ele tá perdido, ele quer retornar à família. Então esse núcleo é um núcleo que funciona muito bem, né? A Gugu Mbatha-Raw, que é uma atriz também cheia de carisma, que tem uma presença de cena muito forte, também, né, consegue no olhar transmitir a tristeza e a necessidade de manter aquela família unida. Então é isso que nos conquista como adultos. Apesar, né, e eu citei várias interpretações muito eficientes do filme, apesar disso, até nisso o filme é desengonçado, o filme é irregular, porque essa família também tem um irmão mais novo, e antes da gente saber o que vai acontecer com esse irmão, antes de ele passar pelas primeiras transformações na psicologia do personagem, a gente já sabe que tem uma coisa errada com ele. A gente fica, meu Deus, esse moleque é chato demais. É um moleque que se comunica meio que como um adultinho de propaganda de pasta de dente, um sorrisinho falso e uma dicção artificial, e que é um moleque que... Além disso, tem o adolescente vivido pelo Levi Miller, que é um amigo da protagonista e ao mesmo tempo um interesse romântico de uma maneira bem infantil mesmo, bem ingênua, que é um personagem que simplesmente não precisava estar no filme. Se as três guias dos mochileiros da galáxia têm um papel ali, apesar de ser um papel não muito interessante do ponto de vista narrativo, meio preguiçoso, o personagem do Levi Miller, ele não precisava estar ali. Então se tirar ele da história, faz a experiência mental de tirar ele da história, não faz diferença nenhuma. Então até nisso, até nas interpretações, até nas funções dos personagens, até nas motivações dos personagens, o filme é irregular, mas como eu falei, é melhor que ele seja irregular tentando ser memorável do que ele ser irregular conscientemente. Vem aqui dizer o que você achou do filme. Os meus colegas de crítica estão detestando. Como eu falei, eu acho que tem muita coisa de valor no filme, apesar de ele não ser 100% bem resolvido. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Clica ali em cima no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Curte esse vídeo, divulga para seus amigos, usa as redes sociais para isso. E é isso.